Pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre momento de uma força, formulação escalar. A formulação escalar é utilizada para problemas mais simples, problemas onde a gente pode fazer uma análise bidimensional. Já na próxima aula, a gente vai estudar a formulação vetorial, que é utilizada geralmente para problemas mais complexos, problemas onde a gente precisa fazer uma análise tridimensional. Esse tópico de momento de uma força faz parte da estática de corpos rígidos. Até as aulas anteriores, a gente vinha estudando a estática de partículas. A estática de partículas é uma simplificação da estática de corpos rígidos, onde o corpo rígido é considerado uma partícula. Quando que a gente pode utilizar a estática de partículas? Conforme a gente já viu nas aulas anteriores, ela é utilizada para quando as forças estão aplicadas em um único ponto. Daí a gente pode fazer essa simplificação para a resolução dos problemas. A partir de agora, para calcular o momento de uma força, a gente precisa considerar o corpo rígido. Não é mais possível fazer essa simplificação. Não é mais possível considerar o corpo rígido uma partícula. Aqui a gente tem o roteiro da aula, que vai começar definindo o que é o momento de uma força. No tópico 2, a gente vai definir a formulação escalar para o cálculo do momento, que é utilizada para esses problemas mais simples, geralmente bidimensionais. No tópico 3, a gente vai verificar o conceito de momento resultante de um sistema de forças coplanares. Forças coplanares são forças que estão no mesmo plano. O momento resultante vai ser o momento resultante em um determinado corpo gerado por essas diversas forças. Depois a gente vai detalhar o que é o momento resultante. E no tópico 4, a gente vai ver alguns estudos de caso utilizando essa formulação escalar para o cálculo do momento. Vejam aqui. Então, o que é esse momento de uma força? E o momento de uma força seria uma tendência de rotação de um corpo em torno de um eixo ou de um ponto. Vejam que aqui a gente tem esta força que está gerando uma rotação no eixo Z ou no ponto de origem. Quando a gente considera um sistema bidimensional, a gente considera que o momento está sempre sendo realizado na direção do terceiro eixo. Vejo que o nosso plano seria o plano x, y, e o momento vai ser realizado em torno de z. Certo? Vejam que aqui a gente teria o plano YZ e o momento está sendo realizado em torno de x. Vejam que para gerar momento, a gente precisa de uma força e de uma distância até esse ponto ou eixo onde a gente está gerando essa tendência de rotação. Por que tendência de rotação e não rotação? Porque essa rotação pode não ocorrer, pode ter uma resistência para essa tendência. Portanto, a gente não pode falar que o momento seria uma rotação, é uma tendência, uma expectativa de rotação. Tudo vai depender do sistema, se tem um outro componente reagindo, se tem algum elemento de fixação, certo? Então vejam aqui novamente que quando não existe uma distância perpendicular da força até o ponto onde a gente está ferindo o momento, não existe momento. A gente precisa dessa distância perpendicular até o ponto ou eixo onde o momento está ocorrendo, senão não existe momento. Então, o momento é uma grandeza vetorial. O que uma grandeza vetorial tem?
ela tem módulo, direção e sentido. A direção do momento é representada pelo eixo de rotação. Vejam aqui nessa figura. A direção do momento seria o eixo Z, porque o momento está ocorrendo no eixo Z. O sentido do momento é representado pelo sentido de rotação. Nesse caso aqui, pela convenção de sinais, onde a gente pode verificar pela regra da mão direita, a rotação está ocorrendo no sentido anti-horário. Na nossa convenção, para o sentido anti-horário, vamos considerar sinal positivo. Para o sentido horário, sinal negativo. Um detalhe a ser ressaltado é que a distância utilizada para o cálculo do módulo é sempre a distância perpendicular até a força. Ó, vejam aqui, sempre a distância perpendicular. Para o cálculo do momento resultante, a gente precisa fazer um somatório das forças vezes as distâncias perpendiculares. Vejam que aqui a gente tem diversas forças atuando no corpo rígido, e para calcular o momento resultante a gente vai fazer o somatório da F1, F2 e F3, multiplicadas pelas suas respectivas distâncias perpendiculares até o eixo Z. Certo? Lembrem-se que qualquer dúvida vocês podem enviar lá no chat do WhatsApp, que foi criado para a disciplina. Agora, vamos dar uma olhada nesse estudo de caso. A gente precisa determinar o momento das forças em relação aos pontos de origem em cada uma das barras. Como que a gente calcula o momento? Vamos ver a solução aqui já. O momento em relação ao ponto O vai ser o quê? A força, o módulo da força, vezes a distância perpendicular. Qual que é a distância perpendicular da força até o ponto O? 2 metros. Portanto, aqui a gente tem o momento da força, que vai ser 200 Nm. E aqui a gente tem o sentido de rotação, sentido horário. Pode ser representado por essa seta ou também pelo sinal negativo, de acordo com a nossa convenção. Aqui no B, mesma coisa. Para calcular o momento, vai ser a força vezes a distância perpendicular, que nesse caso aqui vai ser 0,75 metros. O sentido vai ser também sentido horário. Certo? Continuando, estudo de caso 2. Determinar os momentos da força de 800 newtons em relação aos pontos A, B, C e D. Vamos lá. Momento de F em relação a A vai ser a força vezes a distância perpendicular. 800 vezes 2,5. Aqui. Sentido horário. Momento de F em relação a B vai ser a força vezes a distância perpendicular, que é 1,5 metros. O sentido vai ser horário. Aqui em C, momento de F em relação a C não existe porque não temos distância perpendicular. A força F está na mesma linha do ponto C. Então, como não tem distância, não existe momento. O momento em C é igual a zero. Já o momento em D, vejam que vai ter um sentido diferente, sentido anti-horário. E a distância perpendicular é 0,5 metros. Aqui a gente chega no momento em D, 400 Nm, sentido anti-horário.
Vejam que, como o momento é um vetor, aqui a gente tem a definição do sentido, módulo, e a direção vai ser o quê? Vai ser o terceiro eixo. Vejam que aqui a gente tem um sistema bidimensional. Se aqui a gente tem o eixo Y e aqui a gente tem o eixo X, qual vai ser o terceiro eixo? O eixo Z. Portanto, o sentido, desculpa, a direção do momento seria o eixo Z. Sentido anti-horário, módulo 400 Nm.